por mais uma oportunidade de ministrar a sua santa e poderosa palavra. Estava em casa meditando na palavra do Senhor, e é tanta coisa que Deus nos dá e que nós temos que saber distribuir aquilo que o Senhor quer. O texto desta festividade se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14, que fala a respeito do Evangelho. O Senhor acabando de trazer uma grande palavra e dizendo os fatos que iriam acontecer na face da terra, mas Ele diz que antes de que tudo viesse a acontecer, a sua palavra seria falada em todos os cantos da terra. Não podemos dizer que ela não está sendo falada, ela já está sendo falada. Eu creio que poucas pessoas não conhecem a palavra de Deus. Mas também eu creio que poucas pessoas conhecem a palavra de Deus na profundidade que ela é. Porque se todos os missionários, Ruth, pastor Wilson, obreiros, igreja, e se todos verdadeiramente conhecessem a palavra de Deus, a igreja do Senhor não teria esta cara. Ela faria aquilo que a Bíblia nos diz. Se você pegar a igreja deste século 21 para a igreja do tempo dos apóstolos, você vai ver que há uma grande diferença. Que diferença é essa, pastor? Se o Espírito é o mesmo, é que parece que eles tinham um desejo maior de apressar a vinda do Senhor. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Por culpa minha e por culpa sua. Porque ainda não desejamos como uma criança que deseja o leite materno. Quando você passar a desejar mais a Deus, mais a Jesus do que a sua própria vida, o nome do nosso Jesus será glorificado na tua vida. Eles não tinham tempo para viver brigando. Eles não tinham tempo para viver em contenda. Eles não tinham tempo de ficar vivendo uma vida desorganizada. Porque o desejo e o propósito do coração deles era estar com Cristo. Paulo chega a dizer que ele não sabia o que era melhor para ele, porque se ele ficasse vivo, ele ganharia almas para Jesus, mas ele também tinha uma saudade, um desejo de morar na glória com ele. Amados, as pessoas estão preocupadas com a vida terrena, e o Senhor Jesus Cristo nos ensinou dentro de um texto que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou seja, tudo aquilo que para você se torna necessário, o Senhor Jesus diz para nós que isso é demais coisa. As demais coisas vos darei. Então o mais importante para mim e para você, como disse o Senhor Jesus quando os seus discípulos, ele estava lá no meio, perto do tanque não, ele estava ali no poço de Jacó. Os discípulos foram comprar comida e de repente veio uma mulher do nada, uma mulher samaritana, e ela encostou perto de Jesus, e Jesus começou a falar o Evangelho, a palavra de Deus para ela, e no final das contas aquela mulher aceitou a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando os discípulos voltaram, perguntaram para Jesus: mas você não está com fome? Ele disse: uma comida eu tenho para comer, é fazer a vontade do meu Pai. Ei, amado, você só pode alimentar o corpo, mas com a palavra de Deus você alimenta a alma, você alimenta o espírito. Você quer poder, você quer vencer o diabo, você quer ser um homem feliz, você quer ser uma mulher vitoriosa, alimenta a tua alma e teu espírito com a palavra de Deus. Por isso que o texto nos diz que o Senhor Jesus, olhando para todos os problemas da terra, Jesus disse que este Evangelho
seria pregado. Ou seja, todos, fala para o seu irmão, é todos que vão conhecer a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus não pode permitir que nada aconteça com ninguém sem que primeiro a Ele não seja revelado. Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus que não faz acepção, porque Ele abriu a porta da salvação para todos que nele o aceitam. Ele disse: eu vim para aqueles que são meus, mas não me conheceram, não entenderam. Amado, como eu posso entender a palavra de Deus, como disse o eunuco, se não há quem me explique? Mas no momento que a palavra está sendo pregada, nesses 3 dias para você, ou durante o tempo que você tem na presença de Deus, é para acontecer um milagre na sua vida. Deus quer usar a minha vida, a tua vida, para ser um exemplo para aqueles que estão em treva. Deus quer usar você para que eles vejam a luz em você, o milagre de Deus em você, e eles reconheçam Jesus como seu legítimo Salvador. A Bíblia diz para nós que se eu não clamar, ou se eu não falar, o que vai acontecer? O que vai acontecer? As pedras clamarão. As pedras clamarão. Por que, amado? Porque as pedras também contam histórias. Eu estive em Jerusalém e fui ver aquilo que eu aprendi e conheci através da palavra do Senhor. Mas sabe quem estava me contando a história de todos os fatos? Eram as pedras. Por que, irmãos? Quando eu entro na tumba de Jesus Cristo, eu vejo escrito numa placa: Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. Pastor, o que ficou ali como lembrança? A pedra. Por que, irmão? Porque Ele incumbiu a mim e a você para falar dele. Ele te deixou um manual, que é a sua palavra, para você seguir e você sentir através do Espírito Santo de Deus que há veracidade nessas palavras. Então, quando você abre a tua boca e começa a contar os fatos, as realidades do Senhor Jesus Cristo, há um mover a tua vida em primeiro lugar, e depois Ele acerta aquele com quem você está falando. Deus está esperando que você se ponha de pé, que você se levante e que você entenda que você é o instrumento dele, levantado por Ele para ganhar almas para Ele. Aquele que crê, aplauda bem forte o Senhor. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Você só vai viver no cativeiro se você quiser viver no cativeiro. Existe um rei na Bíblia que o seu pai foi um poderoso rei. Um poderoso rei que deixou uma história. Que história é essa? Que tinha tudo para que seu filho seguisse e vivesse debaixo de uma grande bênção. Mas ele resolveu não fazer ou não seguir os passos do seu pai. E o texto diz, missionário, pastor, que Deus levanta o rei da Assíria, reis do norte, ataca Jerusalém e leva ele preso. O nome desse homem, Manassés, o
maior rei de Israel, o homem que mais derramou sangue em Israel, o homem que mais matou profeta do Senhor. Mas o texto, a Bíblia diz que amarrado estava ele em prisões e cadeias, e o tempo foi passando, e ele foi se arrependendo dos pecados que ele cometeu contra Cristo. E naquele momento, de dentro da cela, ele começou a expressar para Deus um sentimento de arrependimento, e Deus foi recebendo. Aquele homem começou a adorar a Deus. Após ser um grande assassino, destruidor dos homens de Deus, ele se arrepende e começa dentro da prisão a adorar a Deus. Sabe o que Deus faz? Deus ouve a sua oração. Ele tinha tudo para morrer apenas com pão e água, morrer preso. Mas eu quero dizer para você que o Deus que tem a chave, que abre porta onde não tem porta, Ele está aqui nesta noite para abrir a porta para você. Não importa o problema que você está passando e nem o que você andou murmurando ou falando, mas uma coisa eu quero te dizer: se no teu coração nesta noite há um arrependimento, Deus vai ouvir o teu clamor e vai mudar a tua história. E o texto diz que ele se humilhou. Sabe o que Deus fez com ele? Deus pegou Manassés, criou uma situação, tirou ele da cadeia e devolveu todo o reinado para ele. Porque Deus não quer que o homem se perca. O seu adversário veio para matar, roubar e destruir. Mas o seu Deus, Ele veio para te dar vida e vida com abundância. Dificuldades, lutas, problemas, sempre nós teremos. Porque enquanto estivermos neste corpo de carne, nós somos sujeitos a todas as coisas. Mas eu glorifico a Deus, porque Ele morreu na cruz do Calvário para me dar vitória. Porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. O diabo pode até ter falado para você: eu vou dar um basta e um fim na tua história. Mas eu quero dizer para você que nesta noite, aonde o diabo colocou um ponto, Jesus vai colocar uma vírgula e Ele vai começar a escrever uma história nova para você. Se você quer, levanta a mão, vai adorando, porque nesta noite o Senhor já deu ordem aos seus anjos para mudar a tua história, querido. Pega na mão dessa pessoa, olha nos olhos dele e diga: o Senhor vai mudar a tua história. Está passando e diz: o Senhor não me ama mais. Amado, você nem sonhava em nascer, Ele já te amava. Você está aqui nessa noite porque Ele te ama, porque Ele resolveu mudar a sua vida. Por isso que o Senhor disse que, por mais que se levantasse todas as lutas, todas as batalhas, Ele disse: ser forte e corajoso. Olha para essa pessoa, pega na mão dela, mas olha mesmo com fé para ela, diz assim: ser forte e corajoso. Não tema, porque eu sou contigo. Você possa dizer assim: mas o pastor Evandro vive uma vida tão boa, ser pastor é uma bênção. Eu disse lá na sede que ser pastor não é fácil. Ser pastor, irmão, cuidar de ovelha, o maior teste de Moisés foi cuidar de ovelha, viu?
Ali ele comeu miúdo. Porque a primeira coisa que aconteceu com ele foi uma ovelha fujona. Fala isso, irmão, assim, você é ovelha? Então não foge. Meu Deus! E ele teve que aprender a buscar a ovelha. Porque a ovelha não era dele. Olha para o Senhor e diga: a ovelha não é sua. Aumenta mais um pouquinho, se vai. Essa música é linda, vai, aumenta. Aumenta mais um pouquinho a música. O fundo. Isso é o problema de alguns pastores. Achar que a ovelha é propriedade dele. E não é. Nós estamos aqui cuidando de ovelhas, mas nós temos um sumo pastor. E esse sumo pastor, ó ovelha, este sumo pastor, ele nos deu um trabalho: cuidar de você. Então a Bíblia diz que nós temos que cuidar do rebanho, mas o rebanho também tem que deixar ser cuidado. Você não precisa ser submisso a mim. Você precisa ser submisso à palavra de Deus. Se você for submisso à palavra de Deus, você vai ser submisso a mim. Sabe por que Deus não abençoa muito crente? Porque no coração dele não tem submissão. Ele acha que porque conheceu Jesus, ele já se manda dono do seu nariz. Amado, a autoridade foi constituída na terra por Deus. É por isso que as ovelhas se quebram aí fora. Aí depois volta toda arrebentada e a gente tem que tratar. Tem que passar o bálsamo, tem que tirar o carrapicho. Eita Deus, mas você não vai sair daqui sem não levar o leitinho de Deus, sem nem levar papazinho para casa. Você vai comer tudo que papai me deu nesta noite, porque ele falou comigo que vai mudar a tua história, mas você vai ter que aprender a ser submisso. Você está pensando que ontem eu não comi a palavra, não, né? Porque eu entendi que eu sou uma videira plantada no meio da... Quem recebeu essa palavra ontem? Diga agora. É forte. É a palavra e é verdade. Porque ele não falha e não vai falhar, ele não mente. Nós é que muitas das vezes, por falta de orar, por falta de jejuar e de nos submeter à sua palavra, nós sofremos. Mas se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que há correção. Mas a correção são para os rebeldes, para os desobedientes. Mas toda a palavra do Senhor, ela vem com base de vitória, de crescimento. Entenda só o texto que eu vou lhe pregar nesta noite. Eu estava ministrando, me alimentando da palavra do Senhor. E o Senhor disse assim para mim: filho, eu sempre quis estar no meio do meu povo, mas o meu povo não conseguiu me reconhecer e nem me entender. Já não é de hoje que eu tento me aproximar do meu povo. Deus disse para Moisés: Moisés, olha, prepara para mim uma casa, porque eu vou morar ali. Eu quero ter uma moradia no meio do meu povo. E essa casa, ela terá que ser feita no centro de onde eu vou dar a terra para vocês. É interessante que as 12 tribos de Israel ficaram ao redor do tabernáculo que Moisés construiu. Uma coisa linda, poderosa, cheio de tipos e antitipos, de um poder extraordinário e de uma glória
majestosa. Imagina você que Deus manda Moisés construir com tábuas, chamadas tábuas de acácio. Uma tábua de uma madeira resistente ao frio, resistente ao tempo, aos ventos. Ela era resistente. E Deus escolheu esta madeira para que pudesse construir o tabernáculo. O interessante é que essas madeiras resistentes ao vento, à chuva, ao tempo, elas simbolizam eu e você, homem natural, que também temos resistência. Mas Deus disse para Moisés: Moisés, pega estas madeiras e passe ouro nela, envolva ela com ouro. E quando ele passou ouro naquelas madeiras, simbolizava a glória, a presença de Deus naquela madeira. Ou seja, um homem sem a presença de Deus, ele não é nada. Então Deus sempre quer estar próximo de mim e de você, para que eu e você sejamos o que Ele é. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Para quê? Para que nós possamos ser seres perfeitos diante de Deus. Você sabia que Deus te escolheu para você governar? Sabia que Deus nunca te fez para ser escravo? Mas muitas das vezes o homem não sabe o que é governar e ele acaba se passando como escravo do diabo. Por isso que Deus que está envolvido na glória de Deus. Porque sendo um homem natural, nós não conseguimos estar de pé diante do Senhor por causa do pecado. Mas Ele nos reveste com o seu ouro, com a sua glória, para que nós possamos entrar e ministrar na casa do Senhor. Você sabia que todos que estão aqui dentro são sacerdotes do Senhor? E Pedro disse que nós somos sacerdotes santos, propriedade exclusiva do Mestre. Outrora, só um podia entrar no Santo dos Santos, só um podia entrar no tabernáculo e oferecer holocausto, e isso uma vez por ano. Mas quando o Espírito Santo de Deus, quando Jesus veio à terra, a Labachúria deu a sua vida por nós, o véu do templo foi rasgado e todos têm a oportunidade de entrar na presença de Deus. Moisés fez o tabernáculo. Aí Deus falou para ele: agora você vai fazer cortinas. E essas cortinas, elas seriam presas com bronze e prata. Suas hastes seriam de prata e suas bases de bronze. Para que o bronze, pastor? O bronze significa a justiça de Deus. Bronze é a justiça. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ensina nessa noite. Glória a Deus. Olha que coisa linda. O bronze é a justiça. Aleluia. A prata. Ela significa eita, que coisa linda. Aleluia. Glória. A prata
ela simboliza a remissão de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus foi vendido por quantas moedas? 30. De quê? Escute o que eu vou te dizer. As cortinas que foram colocadas, Deus deu ordem para Moisés para colocar em volta de todo o tabernáculo. E eram cortinas de linho, e linho finíssimo. Aleluia. Aonde eles conseguiram isso, irmão? De que maneira eles conseguiram isso? Deus providenciou. Fala para o seu irmão, Deus vai providenciar tudo aquilo que você precisa. Você está aqui, Jesus está trabalhando com você. Você está aqui adorando a Deus e Jesus está trabalhando por você. O diabo achou que hoje ia dar um fim em tudo que você tem. Mas o Senhor está entrando em ação nesta noite. E a glória do Senhor se manifestará. E amanhã você vai ter notícia do que Deus fez enquanto você estava aqui neste lugar. O negócio de Deus é salvar, é não perder ninguém. Ele sempre vai arrumar uma forma de não perder você para o diabo. E você tem que aprender a retribuir. O povo de Israel não podia olhar o que estava dentro do tabernáculo. Por quê? Porque havia uma cortina de linho finíssimo, branquinho. Então as cortinas eram o limite deles. Eles não podiam ver o que tinha do lado de dentro do lugar santo e nem do santo do santo. No máximo que eles chegavam era até a pia. E a pia era de bronze. Eita! Na bechuga. Era Deus mostrando a sua justiça. Porque para ser perdoado por Deus precisava chegar e ser remido, precisava levar para Deus ali uma oferta, porque Deus não aceita sangue de homem. E ele disse para Moisés que toda vez que o homem pecasse, sacrificasse um animal. Era uma troca. E aí o homem, o pecador, chegava diante do sacerdote e ele colocava sua mão na cabeça do animal, dizendo que o seu pecado estava sendo transferido para aquele animal. E aí o sacerdote matava aquele animal e o sangue do animal era aspergido sobre o altar. Sabe o que é isso? Era Deus perdoando o pecado através do sangue daquele animal. Agora entenda o que eu vou te dizer. Ninguém via o que estava dentro por causa das cortinas. Hoje você tem toda a liberdade de entrar no Santo do Santo sem que ninguém te impeça. Quantas pessoas que estão morrendo aí fora sem salvação porque não conhece aquilo que você conhece. E você tem que abrir a sua boca e falar. Nós queremos bênção, nós queremos riqueza de Deus.
Mas a melhor vitória que nós podemos ter é levar almas para o Senhor. Alabando, observe uma coisa, querido. Olha que coisa linda que eu vou ler aqui para você, em nome de Jesus, no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: e vi o céu aberto, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Vou continuar. Julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestidos de linho finíssimo, e brancos e puros. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Escute isso que eu vou lhe dizer. Escute. Escute isso. Pois lhe foi dado a vestir-se de linho finíssimo, resplandecente puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu entendo que é uma honra receber esse linho. Agora, o texto está dizendo que este linho simboliza a justiça de Deus. Então esse linho, as pessoas não fizeram para ele. Essas vestes, não foi ninguém que fez como vocês fizeram essas vestes na festividade. Não, querido. Essas vestes de linho finíssimo, ela não é dada para qualquer um. Para receber essas vestes, tem que apresentar obra. Deus quer te dar vestes finíssimas. Deus quer te envolver na justiça. Deus quer te envolver na santidade. É por isso que Ele está dizendo que eu tenho que me envolver na palavra dEle, porque a palavra dEle, ela é justiça, ela liberta, ela transforma. O apóstolo João, ele não compreende isso. E ele faz uma pergunta para o homem que está com ele, o ser que está com ele. Ele pergunta: de que maneira, como eles receberam essas roupas? De que maneira, como eles conseguiram essas roupas finíssimas? Aquele homem que está aparecendo com João no céu, ele diz: esses aí são os que vieram da grande tribulação. Glória. Oh, glória. Glória a Deus.
De quem é eles mesmo? Daqueles que vieram da grande tribulação e receberam as vestes brancas. Olha para essa pessoa que está do seu lado, fala para ela assim: Deus tem o melhor para te entregar, querido. Fala para ela, fala para ele: vale a pena pagar o preço. Vale a pena, missionária Ruth, pastor, isso vale a pena. O que nós estamos sofrendo hoje vale a pena. Deus vai nos recompensar. Pega na mão dessa pessoa e diga: não se importa com as pedradas, não se importa com as calúnias, Deus vai te recompensar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria está para chegar a qualquer momento. Você pode até deitar hoje chorando, mas quando você se levantar amanhã de manhã, a justiça de Deus vai ter te alcançado e você vai ver o resultado de você ter se permanecido na vontade de Deus. Está do seu lado, diga para ela assim: você é uma noiva. Você não entendeu? Olha nos olhos dessa pessoa, diga: você é uma noiva. Noiva não se veste com qualquer roupa, ela se veste com roupas finas. O diabo sabe que você é noiva do Cordeiro. O diabo sabe que o que está preparado para você é muito melhor. Por isso que ele está aí lutando contra a tua vida, tentando te entristecer, tentando tirar você da presença do noivo. Mas nesta noite o noivo chegou primeiro. Ele te alcança. Quem está entendendo, dê uma forte salva de palmas para Jesus. Ei, querido, eu não sei como era a tua vida, eu não sei como era a tua vida antes de conhecer Jesus. Talvez você esteja dentro daquele texto de Ezequiel, quando o Senhor passou pelo deserto e encontrou ali aquela mulher ferida, sangrando, a labachúria suja, a labacandarábia sem roupa, e ele chegou e ele deu um banho, ele limpou as suas feridas, colocou a labachúria e candarábia, o sal na sua ferida cicatrizou, deu-lhe um banho de unção, colocou vestes finas nela e disse: tu és minha. Pega na mão dessa pessoa, diga para ela: vale a pena. Profetiza com fé agora, diga: vale a pena. Tudo que você está lutando hoje, tudo que você está passando hoje, vale a pena. Vale a pena. Porque o sol da justiça, porque o sol da justiça, fala comigo, porque o sol da justiça, ele vai brilhar na sua vida. Diz para essa pessoa do seu lado, diga: não desista. Não desista. O seu adversário, ele quer que você desista. Mas o seu Deus, ele te manda se colocar de pé, porque ele irá com você. Você está entendendo essa palavra? Você está entendendo essa palavra? Jesus quer fazer moradia dentro de você. Ele disse que não habita em casa formada por mão de homem. E você não foi formado por homem, você foi feito por Ele. É por isso que Ele está dizendo: eu quero
é o teu coração. O diabo sabe que o teu coração, o meu coração é a fonte das vidas. Alabaxuri cantarábia. E ele tenta sempre atacar o nosso coração para que nós ficamos magoados. O Espírito Santo de Deus não tem a possibilidade de entrar. Mas nessa noite eu quero profetizar a cura no teu coração. Eu quero profetizar que toda luta que você teve, que toda perseguição que você está tendo, a partir de hoje vai terminar. Deus vai mudar a tua história. Você vai alcançar almas para Jesus. A tua casa vai conhecer Jesus. A tua família vai conhecer Jesus. O teu emprego vai conhecer Jesus. Aquele que você deixou em casa doente vai conhecer Jesus. Meu Deus! Jesus amado. Nada que você passe nessa terra pode impedir o amor de Deus na sua vida. Eu vou encerrar a mensagem, mas eu estava estudando também o texto, e o Espírito Santo de Deus falava para mim assim: fala para eles que mesmo sendo rebelde, eu tenho a maneira certa de trabalhar. Você nunca vai ler na palavra de Deus que Deus perdeu uma luta. Porque Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor. Povo tinha sido convocado por Deus para tomar posse da herança. Quem aqui já recebeu alguma herança? Tem herança para crente nessa noite. Eita. E o texto diz que eles tinham passado algum tempo tão próximo de uma determinada cidade. E Deus disse para eles: olha, aquela cidade eu quero dar para vocês. Ele tem um monte de adoradores de Satanás. São os cananeus. Entre lá, destruam. E eles fizeram um voto com Deus. E Deus recebeu o voto. Eles entraram na cidade, venceram a peleja. E Deus falou: chegou a hora de levantar acampamento, porque eu tenho outro lugar para vos levar. E eles começaram, pastor Wilson, a sentir fome. Eles queriam pão. Eles queriam águas. E eles não sabiam esperar. Porque existe um tempo para você também beber água. Nem toda hora dá para você ir em um lugar beber água. E você tem que suportar a sede, porque o teu mestre suportou a sede. O meu Senhor suportou a sede, suportou a fome. Ele passou 40 dias e 40 noites sendo provado, querido. E diz o texto que não tinha água, eles começaram a murmurar contra Moisés. Começaram a brigar. Amado, Deus tem a hora certa de nos abençoar. Eu tenho aprendido isso dia a dia. Glória a Deus. Só eu sei o que eu passo, as lutas que eu atravesso. Eu atravesso lutas minhas e eu atravesso lutas de vocês. Querido, porque quando chega a madrugada eu estou lá de boca no pó, pedindo a Deus pela essa igreja, pedindo a Deus pelo ministério. E eu sei que aqui o fardo é maior, a luta é maior. E tem hora que, como homem, dá vontade de gritar, dá vontade de sair correndo. Mas Deus não chamou covarde, Deus chamou os valentes. E esse texto fala muito do meu coração, porque a Bíblia diz que aquele que colocou a mão no arado não tem como voltar para Deus, não. Senhor, eu era pastor uma vez, chamado pastor para sempre, querido. Toma vergonha na cara, não tem para onde correr, não, pai. Você vai dar conta do teu ministério que Deus colocou na tua mão. Não tem para onde fugir. Ou vai ou vai. Eu não quero
que uma vez que Deus colocou na minha mão, querido, eu fico isso no meu coração. Porque Ele disse que aquele que põe a mão, melhor não pusesse, não colocasse, mas aquele que põe a mão no arado, não pode olhar atrás. Por quê? O que Deus fala? Que se você olhar atrás, o que vai acontecer? O que Ele disse? Ele não tem prazer na tua alma. Não tem mais poder. Ou vai ou vai. Olha, essa pessoa pensava, tipo, ou vai ou vai. Se não vai de uma maneira, vai de outra. Mas que vai, vai. Sabe o que aconteceu? Deus não suportou essas palavras. Eles afrontando Moisés, pedindo água, pedindo comida. Aí Deus mandou no deserto um monte de serpente. Se o negócio está difícil, Deus aperta mais um pouco. E se murmurar, Ele aperta mais um pouco. Porque Ele quer tratar com a gente. Ele quer que nós cheguemos à humildade diante dEle e reconheçamos que Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso pão, Ele é o nosso alimento. Olha só, as serpentes se levantam e começam a picar o povo, até que o povo entendesse e reconhecesse e se humilhasse. O que aconteceu ali no deserto? Justiça de Deus. Murmuraram, as serpentes veio e picou. Não tem ninguém aqui nessa noite sendo picada por nenhuma serpente, não tem? Segura aqui de pé. Segura aqui de pé. E a cobra está picando. E tem gente morrendo. Está cheio assim de gente morrendo. Ó, a cobra está picando e está cheio de gente morrendo. Aí alguém grita assim: ei! Pecamos, rapaz! Nós pecamos contra Deus e contra Moisés. Vamos voltar lá e falar com ele. Ai, terra. Vamos lá pedir perdão a Moisés. E ver se ele ora para que Deus termine com essas cobras. Moisés, pelo amor de Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu falei mal de tu até dizer chega, eu murmurei, Moisés. Moisés se prostra e vai falar com Deus. Oh, Jesus. É assim. Meu Deus. Desse jeito. Tem jeito. Deus falou assim: Moisés, faça uma serpente de metal, coloca numa haste e levante ela. Todo aquele que for picado pela serpente e virar os seus olhos para aquela serpente de metal, será curado. Olha para essa pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: meu irmão, minha irmã, Deus está falando conosco. Deus está dando uma oportunidade para que você não morra sem Ele. Você precisa conhecer este Evangelho, porque o Evangelho do Reino é o único Evangelho, é a única palavra que tem poder de transformar a sua vida e salvar a sua alma. Glória a Deus. Glória a Deus. Os que olhavam sobreviviam, mas teve aqueles que não olharam e morreram. Deus não matou as serpentes. Deus abriu uma oportunidade da justiça
deles serem libertos. As serpentes continuam aí fora. Meu Deus. Jesus. Mas Deus está dando a oportunidade de você olhar para a haste, para a serpente, ou seja, olhar para Cristo. Glória. Jesus diz assim, que assim como Moisés levantou a haste, a serpente no deserto, assim vós verão o Filho do Homem sendo erguido. Só que ele também disse que todo aquele que olhasse para ele sendo erguido seria atraído por ele. Alabentes tu que faz e sempre encerro minhas palavras dizendo para vocês nesta noite que a haste ela continua de pé.